Olá, amigos do YouTube. No vídeo de hoje vamos falar sobre o porquê que você não deve investir num fundo, principalmente de tijolo, principalmente não, basicamente de tijolo, que simplesmente você foi num site, viu que ele está com um grande desconto sobre o valor patrimonial, ou seja, o PVP do fundo está muito baixo. Você não deve fazer um investimento baseado em apenas uma métrica, que é o PVP, né, que é o patrimônio sobre o valor patrimonial. O que significa? O que essa métrica significa? Significa que o fundo está sendo cotado neste momento na Bolsa de Valores, está a mais ou menos, ou preço justo, da última valorização, do último relatório em que os imóveis do fundo foram avaliados e o valor de mercado estipulado por um terceiro, não é? Que é assim que funciona os relatórios assim que funciona a valorização dos fundos de tijolo. Eles contratam uma empresa, um terceiro, para fazer uma valorização, uma pesquisa de valor de mercado e dar um laudo dizendo, olha, os imóveis do fundo valem tanto. Esse seria o valor de mercado. E aí nós pegamos nessa métrica, colocam aqui nos sites, né, que disponibilizam essa informação nos relatórios dos fundos, e aí nós comparamos com o valor que ele está sendo cotado neste momento no mercado. E o que nós gostamos de investir, investidores de fundo imobiliário, são em fundos que estejam descontados, mas você não deveria investir só por causa desta métrica. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui na prática por que você não deveria fazer isso. Portanto, só para atualizar a carteira, a atualização da carteira, estamos hoje com menos 7,23%, enquanto o Ibovespa está 18,99%. Como nós podemos ver, a carteira tem andado assim um pouco de lado, teve alguns dias atrás a menos 9%, depois começou a subir, chegou a menos 6 e qualquer coisa, agora baixou um pouquinho para 7 e tal, portanto ela tem andado de lado, enquanto o Ibovespa, que é a linha vermelha, tem flutuado muito mais, né? Houve ali alguns momentos em março em que esteve acima da minha carteira e depois disso esteve sempre abaixo e agora está com uma boa diferença, praticamente o dobro, mais que o dobro na verdade, porque menos 7,77 dá 14, mais do que o dobro de rendimento negativo em relação com a minha carteira de fundos imobiliários, e os dois estamos perdendo drasticamente para o CDI. Portanto, vamos então ao assunto deste vídeo. Por que você não deve investir só baseado numa métrica? Há pessoas que fazem isso, ok, eles descobrem que o PVP é uma métrica para descobrir se o fundo está valorizado ou desvalorizado, e toda a gente quer ganhar, claro, a gente investe no dividendo, mas se for possível ganhar com a valorização, melhor ainda. Portanto, as pessoas vão lá e pensam, ok, esse fundo está muito descontado, então ele vai valorizar um dia, eu vou ganhar muito dinheiro com a valorização. Vamos analisar, por exemplo, aqui, eu coloquei aqui uma listagem de alguns fundos que estão com PVP muito baixo. Vou escolher aqui, por exemplo, embaixo da lista temos o Edgar 11, que está com PVP de 0,28. O que isso significa? Que ele estaria com 72% de desconto em relação ao último projeção de valorização de mercado dos imóveis. Vamos então abrir o Edgar 11. Você vem aqui, vamos supor que você use o Status Invest, você vem aqui e vê PVP 0,28, ok, vou comprar esse fundo porque ele está muito desvalorizado. Não faça isso. Vamos aqui então analisar por que ele está muito desvalorizado. Ora bem, deixa eu ver qual é o último relatório gerencial, é este aqui de maio, vamos abrir. E o que nós vamos descobrir? Que o Edgar 11, ele é um fundo, se eu não me engano, aqui, ele é um fundo monoativo, ou seja, ele só tem um ativo na carteira, portanto, se você quer investir para receber dividendo todos os meses, e principalmente se você não está numa fase de acumulação, mas numa fase em que você quer desfrutar dos seus dividendos, você não deveria investir no fundo que só tem um imóvel, ok? Por quê? Porque se esse imóvel fica desalugado, você perde 100% dessa fonte de rendimento. Portanto, já para começar, é um edifício, é um fundo que tem apenas um imóvel, ok? Apesar de ser um imóvel bem localizado, bom e tal. E outra coisa, onde é que tem? Aqui. Ele está 50% alugado e quase
50% vago. E nós podemos ver aqui os andares, portanto. O andar 9, o andar 8 totalmente vago, o andar 6 grande espaço vago, o quarto, o primeiro, o térreo, está mais da metade vago, portanto ele está com 50% de vacância. É por isso que esse fundo está tão desvalorizado, ou seja, ele tem um imóvel que ele aluga espaços comerciais e metade desse imóvel está vago, e metade desse imóvel está vago e o fundo só tem esse imóvel, portanto só recebe teoricamente metade da renda e talvez, eu não analisei aqui, mas talvez nem esteja recebendo todo o potencial da renda, porque nós estamos saindo de um tempo de pandemia em que talvez o fundo tenha que ter dado desconto, não possa aumentar o valor da renda, porque senão ainda perde a outra metade dos inquilinos que ele tem, ok? Portanto, é um facto de você ver aqui na lista que, ok, esse fundo está muito desvalorizado, vou comprar, pode te conduzir a cometer um erro, que é comprar um imóvel, comprar um fundo que só tem um imóvel e metade desse imóvel ainda está vago, ok? Portanto, talvez se as coisas melhorar, existe um potencial de valorização a longo prazo, mas a grande probabilidade, se a economia continuar como esteja, é que até piore. Ok, portanto, se você for comprar pensando no longo prazo, pensando que vai melhorar porque você conhece a localização, você conhece o edifício, você diz, ok, a localização é muito boa, com certeza vai conseguir mais locatários e tal, que você faça apenas com uma pequena porcentagem da sua carteira, porque se algo acontecer com essa porcentagem, você não perde metade dos seus rendimentos, ok? O segundo que eu queria mostrar, por exemplo, é o XPCM. O caso do XPCM... Seguinte, dividend yield 14%, nossa, muito bom. PVP 0,30, 70% de desconto. Ok. Vamos então analisar o último relatório gerencial. Não vou perder muito tempo, porque eu conheço e eu tenho esse fundo na carteira. Eu conheço, mas é uma porcentagem muito pequena da minha carteira. Já posso até mostrar para vocês mais logo qual é a porcentagem que ele ocupa. E deixa eu ver se eu encontro aqui. Evolução da vacância física 100%. Portanto, o único imóvel, é mais um exemplo de um fundo monoimóvel, e esse único imóvel está 100% de vacância, está totalmente sem inquilino, ok? O que acontece é que o fundo tem pago dividendos, por quê? Porque o inquilino era Petrobras, saiu antes da rescisão do contrato e está pagando multa. E o fundo está pagando dividendos porque ele está recebendo o dinheiro dessa multa, então ele está distribuindo o valor dessa multa, mas não tem nenhum inquilino. E quando chegar no fim, se eu não me engano, no fim do ano passado, se não for alugado, ele não vai ter nenhuma fonte de rendimento. A partir daí é só prejuízo, porque tem que pagar IPTU, tem manutenção do imóvel. Portanto, o fundo, não é que o fundo vai quebrar, mas o fundo não vai ter fonte de rendimento, ok? Por isso, ok, é um fundo que está com dividendo alto, lembrando mais uma vez aqui, está com dividendo alto e está com PVP extremamente baixo, 70% de desconto. Então, se você for investir só baseado nessa métrica, você vai provavelmente perder dinheiro. Por quê? Porque não existe nenhuma garantia de que ele vai conseguir o inquilino, e sem falar que o único imóvel que o fundo tem está 100% vago, ok? Portanto, seria uma péssima ideia você pegar todo o seu patrimônio, chegar aqui e procurar um fundo extremamente descontado, como o XPCM ou como o EDGA 11, e investir todo o seu patrimônio pensando que um dia vai valorizar, porque pode ser que isso nunca aconteça e a probabilidade é maior para o lado negativo do que positivo. No caso do XPCM, se você estivesse perguntando por que eu comprei algumas cotas eu tenho na carteira, porque eu tenho esperança de que ele não encontre inquilino e que o fundo decida vender o imóvel a qualquer momento, mesmo com desconto, aí eu ainda receberia meu dinheiro de volta, ou que haja uma fusão, que algum fundo aceite esse imóvel na sua carteira, e aí eu ganho cotas de um novo fundo maior que vai valorizar ao longo do tempo. Essa é a minha esperança, mas eu tenho plena noção que a probabilidade é mais negativa do que positiva, por isso é uma porcentagem muito pequena. Não faça isso de simplesmente ver o PVP dos fundos e falar, ok, está muito descontado, vai valorizar um dia, então eu vou investir todo o meu patrimônio aqui, porque provavelmente o que vai acontecer é exatamente ao contrário, você vai perder
mais ainda o seu patrimônio, porque você vai estar investindo num fundo com uma grande dor de cabeça, que vai te gerar uma grande dor de cabeça. Portanto, o importante é, ok, a gente faz uma pesquisa, porque nem eu fiz uma pesquisa aqui para ver fundos descontados, mas analisar o relatório gerencial para saber por que o fundo está descontado. Existem outros fundos, por exemplo, deixa eu ver se aparece aqui. Não, porque eu coloquei a partir de 44%, ele está um pouco mais. Deixa eu ver, 0,65, buscar. XPSF aparece aqui na lista, mas ele tá, porque os valores está errado, o valor está errado, ele não está com esse desconto todo. Deixa eu ver, BPML, por exemplo, está com praticamente 40% de desconto sobre o valor patrimonial. Sem falar que esse valor patrimonial é teórico, lembrando que é sempre teórico. O valor de mercado de um fundo de tijolo é teórico, não quer dizer que você consiga vender aquele imóvel por aquele preço. Mas é um fundo que de shoppings, está muito descontado porque ficou alguns meses sem pagar dividendo e está pagando o dividendo que está pagando atualmente é muito baixo, por isso está muito descontado, mas a taxa de vacância não é tão grande e não encontrei nada de errado com o fundo, é uma questão de tempo até ele poder aumentar os dividendos e algumas lojas que estão vazias poderem vir a ser alugadas ou não. Então, por exemplo, aqui poderia ser, nada que eu estou falando é uma recomendação de compra, mas poderia ser uma oportunidade de compra e você nunca deveria pegar todo o seu dinheiro e investir apenas num fundo desse, porque é um fundo que está com problema, que tem alguma vacância e que está num setor que sofreu muito por causa da pandemia, ou seja, ele pode nunca vir a recuperar como funcionava antigamente, antes da pandemia. Portanto, não se deve investir, eu gostaria de deixar bem claro que você não deve investir analisando apenas uma métrica, e a métrica mais famosa é o PVP, toda a gente gosta do PVP. Claro que se você estiver falando de fundos de papéis e de fundos, o PVP ele é muito mais realista, porque os papéis é fácil de você ver a precificação ao mercado, então você vê a precificação ao mercado, analisa qual é a quantidade que o fundo tem e faz uma precificação justa do que o fundo vale ou não. Se você encontrar fundos de papéis, fundos de recebíveis que estão abaixo do valor patrimonial, pode ser uma boa oportunidade. Por exemplo, sim, de cabeça, deixa eu ver se o MXRF está abaixo do patrimonial. PVP 0,96, ou seja, ele está com um pequeno desconto. Veja bem, é um pequeno desconto, porque esse fundo passou por um pequeno problema e ele ainda está recuperando o preço, mas é pequeno desconto, não é metade do valor do fundo. Isso muito dificilmente você vai encontrar num fundo de papel que esteja com metade do desconto patrimonial. Por quê? Porque o valor patrimonial do fundo de papel não é tão relativo como o valor de um fundo de tijolo. Ok? Portanto, espero que esses dois exemplos tenham ficado claros. Vou acabar por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Não esquece de deixar um like, é muito importante para esse vídeo alcançar mais pessoas. Não esquece de se inscrever no canal se você gosta de fundos imobiliários. E é isso, até o próximo vídeo.